Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus, é um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Como o pastor Calxande falou, eu agradeço muito o convite dele, da sua esposa Marcela e da igreja. E estávamos planejando isso já tem uns 3, 4 meses mais ou menos. Ele me ligou, e aí, você vai estar aqui ou não vai estar no segundo domingo de julho, né? E eu falei, pastor, tem boas chances de eu estar aí, mas são negócios da empresa, então se eles realmente... se realmente cair, realmente, eu vou lutar ao máximo para poder fazer com que realmente as datas casem e vamos lá, né? E graças a Deus, aprove ao Senhor, tudo correu bem, né? Mesmo tendo atrasos, minha mala não chegou segunda-feira como deveria ter chegado, né? Estou com roupas novas, né? Graças a Deus, né? Eles estão pagando, estão financiando o reino de Deus, glória a Deus por isso, né? E eu sempre digo, queridos, a empresa que eu trabalho é o meu maior financiador da obra ali na Alemanha, né? O Senhor tem usado essa empresa poderosamente para nos abençoar e para abençoar a obra do Senhor ali naquele lugar. E o Senhor tem feito proezas, porque o Senhor tem trazido a capacitação necessária que eu preciso para estar ali. Ele tem me ajudado, Ele tem me ungido, Ele tem me trazido um entendimento que eu necessito para poder estar ali naquele lugar, né? Eu sou natural de Salvador, né? Nasci em Salvador, cresci em Salvador até os meus 27 anos. Eu fui para a Alemanha em 2003, né, com o sonho de chegar à Fórmula 1 como engenheiro mecânico. Eu me formei em Salvador em engenharia mecânica, né? Sempre tive esse desejo, uma paixão por automóveis, e hoje ainda tenho, né? E esse desejo no meu coração, não sabia que era também um meio pelo qual o Senhor iria atuar e iria me direcionar para o lugar que Ele queria que eu fosse. Sabe, queridos, eu nasci no lar cristão. Meus pais me levaram aos caminhos do Senhor desde cedo, mas sempre eu, quando cheguei na adolescência, não ajudava na igreja, trabalhava na igreja, servia na igreja, mas eu não tinha um coração do Senhor. Eu não pertencia ao Senhor totalmente, meu coração não era realmente totalmente do Senhor. Eu não me achava nos caminhos do Senhor. Fazia ali, ajudava. Isso é um aviso para todos nós. Podemos estar ali ativistas, trabalhando no Senhor, trabalhando na igreja, ajudando isso e aquilo. Mas se o seu coração realmente não é totalmente do Senhor, não serve. Então, temos que estar atentos a isso. Esse meu coração não era do Senhor. E somente lá, em 2003, quando eu fui para lá, que eu conheci esse casal, né? Esse casal são o pastor Sérgio e sua esposa Margarida. E eles me acolheram logo que eu cheguei lá. 2 semanas depois, meu pai sempre dizia, filho, encontre uma igreja que você vai encontrar uma grande ajuda para você. E encontrando esse casal, realmente, eles começaram a cuidar de mim, tratar de mim, me mostrar quem realmente era o Senhor. E ali, realmente, eu digo que voltei ao Senhor. Voltei ao primeiro amor, comecei a compreender quem era o Senhor. Quem era o meu Deus, como eu deveria servi-lo, como eu deveria adorá-lo, com a minha vida, com tudo que eu sou, com todo o meu ser. E a partir daquele momento eu comecei a amar ao Senhor de uma maneira tremenda. Foi a partir desse início, eles tiraram muitas crecas da minha vida, me limparam de muitos problemas, de muitas visões erradas, de muitos pensamentos que não eram do Senhor, de atos, de caminhos, né, de ações que você praticava que não agradavam ao Senhor. Eles me ajudaram bastante. Hoje somos amigos, eles não estão mais na Alemanha, moram aqui em Minas Gerais, voltaram para o Brasil. Seus filhos, 3 deles permanecem na Alemanha, temos uma amizade muito boa, muito forte, né? E eles estão aqui em Minas, né? Temos uma amizade muito forte. Ele teve aniversário de sua neta ontem em Friburgo. Ele queria que eu fosse lá, amado, eu amo muito o Senhor, mas 3 horas para ir, 3 horas para voltar, eu vou deixar para a próxima vez, tá? Eu iria visitá-lo, mas infelizmente não deu para ir lá em Friburgo. A próxima tem a minha família, né? Claramente aí, né? Temos Bianca, que eu contei a história como a gente se conheceu, né? Foi um conhecer e casar em 9 meses, né? Avisei a ela, só vou te conhecer no Brasil. Eu estava na Alemanha, falei, só vou te conhecer no Brasil se você quiser casar comigo. Se você não quiser casar, nem adianta que eu não vou aí
gastar dinheiro e perder tempo. Sou estudante, né? Você vai casar? Ela pensou e disse, eu vou casar. Então, beleza. Junho, cheguei no Brasil, conheci ela em Campina Grande, me levou para conhecer o pastor Bud, conheci o pastor Bud, Guto, todo mundo, fiz uma entrevista com todo mundo, né? Para ver se liberava ou não, porque não tinha tempo, né? Então, tinha que ser ali, pastor João, Guto, Maneco, né? Passei por todo mundo e Silvia não estava lá, Silvia estava em Angola, né? Silvia ficou preocupada, que elas eram muito unidas, né? São muito unidas, então ficou muito preocupada, e aí, vai, não vai, não vai. E aí fomos para Salvador, em junho mesmo, noivamos, já deixei a papelada assinada no cartório, em novembro eu volto para a gente casar e você vir embora comigo. Novembro voltei, sou um homem de palavra, voltei, né? Casei e levei ela para a Alemanha, dia 1º de dezembro ela chegou, dia 13 ela fez aniversário na Áustria, na lua de mel lá na Áustria, amém? Glória a Deus, esses são os nossos 2 filhos, João tem 6 anos, nasceu em Resende, aqui no Rio, Isabel nasceu em Fürth, uma cidadezinha perto dali de onde a gente morava, na Alemanha. Ela veio para cá, para o Brasil, quando viemos trabalhar, com 6 meses, e ele retornou para a Alemanha junto conosco em 2016, quando tinha 6 meses também. Então essa é a família que Deus me deu. E na próxima foto temos nós vestidos tipicamente, né, numa festa que tem na cidade lá, né? Essa é eu e João estamos com a Lederhose, que quer dizer calça de couro. Não é cueca de couro, mas é uma calça de couro, né? Que a gente... é só a calça mesmo. E Bianca e Isabel estão vestindo um vestido que chama Trachtel, ou Dindel, né? Esse é o vestido, o nome do vestido que elas estão utilizando aí, certo? Essa é a minha família, que hoje moramos lá em Erlangen, chama a cidade que moramos. Ela fica no sul da Alemanha, tinha no mapa lá, e fica a 200 quilômetros ao norte de Munique, né? A próxima esse foi o primeiro chá de mulheres, né? O culto de mulheres que teve lá na igreja, né? Algumas delas foram visitar pela primeira vez a igreja lá, né? Bianca estava lá, estava a esposa do pastor Fred, Michele, que está ali do lado de Bianca logo. Tem a esposa do pastor Vanderlei, que é o pastor de Lisboa, a Ana, que está ali de rosa, ao lado de Bianca também. Lá atrás está a Dani, que é a esposa do pastor Arthur, da Suíça, né? E essas são as mulheres que estão lá em Erlangen, né? Que nós temos trabalhado com elas, temos trazido ali para o Senhor, ajudado e levantado pessoas. Queridos, começamos neste hotel, em casa na verdade, com essa senhora que está aqui na frente de Bianca. O esposo dela é alemão, né? E eles foram lá em casa, estavam com alguns problemas. Nós começamos a orar, ter tempos com eles ali em casa, e ele se converteu, entregou a sua vida ao Senhor. E foi através dele que realmente o trabalho em Erlangen começou. Eles foram a primeira família que nós ganhamos para o Senhor, né? Ele entregou a vida para o Senhor e ela já frequentava ali conosco também, né? E neste hotel começamos, de cultos que só estavam eu e minha família ali dentro, ninguém mais, numa sala que preparamos tudo e só estava eu e minha família, né? Para hoje, para a glória de Deus, já ter essa quantidade de pessoas, 3 anos que estamos ali, né? Teve essa pandemia no meio do caminho que atrapalhou bastante essa questão, mas mantivemos, né? Nos motivou a fazer mais ainda, cultos online, de lá, fazendo o que fosse necessário, para continuar alimentando as pessoas ali. E na próxima foto, essa é a foto que nós fazemos todo ano, no mês da família, em maio. Nos juntamos em um parque, esse parque aí, fica uns 20 quilômetros da minha casa, 10 quilômetros da minha casa, e vamos para lá. Ainda estava um pouco frio, mas está valendo, estava sol, graças a Deus pelo menos, né? E juntamos ali, fazemos um piquenique, juntamos as pessoas, falamos do Evangelho para aquelas que não conhecem, né? E a outra foto também é da igreja, no penúltimo domingo que tivemos. Aquela menina lá na ponta, ela se converteu ao Senhor, se entregou ao Senhor no primeiro culto que tivemos esse ano, lá em casa. Na verdade, foi um culto, pessoas estavam viajando, então fizemos lá em casa mesmo. E ela entregou a sua vida nesse dia. E nesse dia, no domingo retrasado, ela levou a mãe dela, que está do lado dela. E a mãe dela também entregou a vida ao Senhor. Sabe, queridos, isso é um trabalho de um em um, de formiguinha mesmo, pegando um a um, cada um pegando. E o Senhor tem feito a obra prosperar.
Obrigado, essas eram as fotos que eu tinha que mostrar. E o Senhor tem feito a obra prosperar ali, né? Mas o começo de tudo isso realmente foi essa decisão que eu tive de ir para a Alemanha. A Alemanha sempre esteve no meu coração por causa de tecnologias, de engenharia, de carros, isso, né? As marcas mais famosas estão lá, Porsche, Mercedes, Audi, BMW, né? Tudo vem de lá, tudo está ali, a tecnologia, o desenvolvimento é todo feito por lá. E isso fascinava, né, a mim. E o Senhor realmente tem o desejo de utilizar coisas naturais para dar o caminho sobrenatural. Sabe, os sonhos que o Senhor tem colocado no seu coração podem ser sonhos que vão levar a você por caminhos que você nem imagina que vai chegar. Sabe, o Senhor é especialista em mudar esses caminhos, em moldar os caminhos para você caminhar do jeito que Ele quer. E, humanamente falando, queridos, eu tenho muitos títulos naturais, né? Eu me formei em engenharia mecânica, fiz mestrado em engenharia nuclear, fiz doutorado em engenharia nuclear. Mas eu vejo, queridos, que se o Senhor não estiver na sua vida, de nada vai valer todos esses títulos. Eu conheço pessoas que têm doutorado, que têm uma qualificação tremenda, mas que estão buscando emprego. São desempregados. Lá na Alemanha mesmo. Queridos, de nada vale o que você conquista naturalmente se você não entregar para o Senhor. Se você não colocar realmente no altar. Dizer, Pai, usa da maneira que você quer usar. A sua profissão, aquilo que você faz, que você estudou. Aquilo que você tem buscado. Ei, jovens, se esforcem. Estudem. Busquem. Vale a pena. Portas se abrem tremendamente por causa disso. Mas também o Senhor é poderoso para fazer e abrir portas. Sem isso. Mas se você tem a oportunidade de fazer, faça. Se você tem a oportunidade de se dedicar, se dedique. Sabe, meu pai preparou um caminho tremendo para mim e para minhas irmãs. Ele mesmo saiu do interior da Bahia. Ele e minha mãe foram para Salvador. Sem nada. Sem nada. Meu pai me dizia que ele, algumas vezes, ele se formou em odontologia, ele ia para a faculdade, caminhava 13 quilômetros para ir, 13 quilômetros para voltar para casa. Eu não vivi isso, queridos. Por causa da dedicação dele e de minha mãe, eu tive uma vida muito tranquila no Brasil. Muito tranquila. Colégios bons, curso de inglês, isso e aquilo, tudo do bom e do melhor. Porque eles escolheram viver assim, buscar dessa maneira. Sabe que eles prepararam coisas para mim, me deram conhecimento, que é algo que ninguém pode te roubar. Bens materiais, iPad, telefone, carro, pode ir de alguma maneira. Isso vai deteriorar de alguma maneira também. Mas o conhecimento que você tem dentro de você, tanto natural quanto sobrenatural, ninguém vai poder tirar. O diabo vai poder tirar qualquer coisa, poder chegar, mandar um ladrão, roubar ali, tirar isso e aquilo. Mas aquilo que você tem para recuperar aquilo ali e ter muito mais daquilo que ele levou, está aqui dentro de você. O Espírito Santo que habita em você, ele vai te capacitar a você avançar. Ah, você teve esse preparo todo, mas queridos, a Alemanha é especial. Não fala inglês na Alemanha. Inglês eu sabia muito bem. Inglês se fala nas ruas, isso e aquilo, mas faculdade geralmente é em alemão. Graças a Deus eu ainda achei uma universidade que me falava, que me aceitava em inglês. Então fiz em inglês. Mas o dia a dia na sua vida é no alemão. E falar o alemão, queridos. Você vai precisar de um tempo, te digo. Já estou há quase 20 anos lá. Consigo falar. Falo bem. Ao ponto de alguns alemães, aqui na fábrica mesmo da Volks, em Resende, no tempo que eu morei aí, eu conversando com eles em alemão, e eles me viram falando em português com outros brasileiros lá na fábrica. Eles chegaram para mim, cara, onde você aprendeu português? Eu, ô, bicho. Foi na ladeira da Barra, lá em Salvador. Cara,
Falo bem, glória a Deus por isso. Falo bem, entendo bem, me viro bem, resolvo problemas muito bem. Chego para alguns irmãos que estão chegando lá, cara, talk to me, fala comigo. Tem alguma coisa que você vai fazer, não faz assim na louca que vai dar errado. Fala comigo que eu já passei por um bocado de coisa, um bocado de experiência. Eu estou aqui para te ajudar. Sabe, a humildade é necessária na minha vida e na sua vida. Sabe, pessoas que chegam lá com títulos, isso e aquilo, chegam para mim, Deus, eu preciso da sua ajuda. Porque sabem que eu conheço algumas coisas, maneiras de ser, maneira de falar, maneira de agir, onde eu posso chegar. E isso me leva para lá, para o caminho certo. Sabe, queridos, eu cheguei lá naquele país, sem falar praticamente nada de alemão. Tive cursos disso e daquilo. Caminhei por esses caminhos e por outros caminhos. E o Senhor foi me levando pelos caminhos certos. E eu começando a me apaixonar mais e mais pelo Senhor. Me apaixonar mais e mais pelo Senhor. E isso começou a fazer a diferença na minha vida. Sabe, entender e buscar a palavra do Senhor. É isso que vai transformar a sua vida. 2 de Crônicas 16:9 diz que, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte a todo aquele cujo coração é totalmente dele. Sabe, não é todo aquele que tem um título de mestrado, de doutorado, que tem uma graduação disso, daquilo, não. É para todo aquele cujo coração é totalmente do Senhor. Eu digo isso com propriedade porque eu conheço, queridos, um homem lá na Europa que não tem uma graduação, mas que ganha tão bem quanto eu ganho com o meu doutorado e mestrado e doutorado, trabalhando em uma empresa. E ele é filho, pastor, corre atrás das coisas do Senhor também, e o Senhor o faz prosperar cada vez mais. Mas ele não se acomodou. Não, ele está querendo aprender, ele quer fazer uma faculdade agora, né? Mesmo sendo pastor, mesmo trabalhando, a empresa ofereceu, você quer fazer essa graduação? Quero. Vai fazer uma graduação. A empresa pagando para ele estudar. Somente Deus pode providenciar essas coisas. E à medida que você se coloca à disposição de Deus para fazer a vontade dele, Ele que vai abrir as portas onde tem que ser abertas as portas. Você não vai precisar chegar chutando porta nenhuma não para abrir porta não. Ele vai lá, ó, entra. Ele vai lá, passa por aqui. Sabe, queridos, eu parei. Esses dias eu estava orando, Pai, o que é que eu vou trazer hoje para ministrar? Parei para escrever, para fazer isso e aquilo. Aí veio o Espírito, a voz do Espírito. Meu amado, já está tudo aí dentro. Só deixa eu te guiar. Só deixa eu te guiar. Sabe, o Senhor me levou a viver esses anos ali, da maneira que Ele me deixou viver, passando as dificuldades que Ele permitiu chegarem até mim naqueles tempos. Sabe, as dificuldades vêm até você para te preparar para momentos melhores diante do Senhor. Paulo disse que se alegrava naquelas tribulações pelas quais ele passava, porque ele sabia o propósito daquilo. E está aí uma chave. Essa vida de propósito é o que vai levar você a caminhar nos caminhos do Senhor. Você saber para que o Senhor te chamou é a melhor coisa para a sua vida. Todos somos missionários, todos temos uma missão aqui. Se não nos 5 dons, no Ministério de Socorros você está aí. Não fique só querendo estar na cadeira sentado não, queridos. Busque servir. Meu pai sempre me dizia, quem não serve, não serve. Sirva. Entre nas escalas, ajude a avançar isso aqui, essa obra a crescer, a prosperar, em tudo que tem que ser feito. A minha vida, a sua vida é preciosa. Por quê? Porque o Senhor quer alcançar outras vidas lá fora. Você é precioso para isso. Se não é para ir para o exterior como eu fui, aqui onde você está. Levante a palavra, leve a palavra a outras pessoas. Fale fortemente do Senhor para elas. E elas vão conhecer ao Senhor. E quem sabe uma delas vai para fora. E vai saber, foi aquela pessoa lá em Campo Grande que falou para mim. Por isso que eu estou aqui hoje, trazendo a palavra. Sabe, o galardão não vai só para ela não, queridos. Vem para você também. Sabe, às vezes eu pensava, o Jussier, nosso missionário que está no Japão,
A Alemanha é complicado o idioma, mas o japonês é... Queridos, alemão é bênção para você falar, entender. Mas o japonês, depois de conversar com o José, eu pensei, cara, alemão é fichinha diante do que ele passa lá no Japão, né? E conversando com ele há uns anos atrás, né, antes de começar a obra na Alemanha, e o pai, ele está lá fazendo isso e aquilo, eu aqui, na vida boa, como o pastor falou, né? Um país que tem tudo, todas as condições, todos os preparos, isso e aquilo, seguro disso, seguro daquilo, que você pensar, você tem ali. Ele lá ralando isso e aquilo. Mas, queridos, à medida que nós contribuímos com a obra missionária, nós estamos indo com aquelas pessoas que estão lá. Nós estamos mantendo elas ali. E nós fazíamos questões e fazemos questão de ajudar missionários, de ofertar na vida de outros missionários. Porque sabemos que a palavra está sendo levada por eles, para aquelas pessoas ali, né? E isso que o pastor falou é uma coisa incrível, porque o estereótipo de Esdras é de um alemão, não é? Perfeito. E o de Marcos Freire é de um africano 100% também, né? Então tá tudo certo no lugar certo. Bianca diz que eu tenho os olhos azuis como a cor do céu à noite, né? Então, realmente meus olhos são azuis como da cor do céu à noite. Tamanho eu até tenho, mas a cor realmente não me favorece nesse sentido de me enturmar direitinho, né? De me deixar ser confundido ali no meio dos alemães, né? Sempre tem um pontinho pretinho ali no meio da galera alemã, né? Mas estou bem, queridos, porque Deus realmente, como o pastor falou, as coisas loucas, isso realmente vai confundir a galera lá. Sabe, os alemães, eles honram bastante uma pessoa que tem um título de doutor. Lá eles não chamam qualquer pessoa, todas as pessoas, como doutor. Aqui no Brasil é comum, um cara é engenheiro, formou, professor, isso, aquilo, todo mundo é doutor, né? Todo mundo é doutor, né? Tem algum diplominha, é doutor. Qualquer diploma é doutor. Lá, para você ser chamado de doutor, você tem que fazer um doutorado, né? E isso é tão sério lá que os caras incorporam no nome da pessoa o título de doutor, ou então o título de professor, que é mais ainda do que o doutor. Queridos, então eles veem um negão de Salvador, doutor, hoje eu tenho uma dupla cidadania, cujo meu documento alemão tem lá, Doutor Sacramento Santana. Esse cara, que é isso? Como pode? Quantas pessoas já chegaram para mim, você é doutor, então é outro nível, então é isso e aquilo, então você pensa um pouquinho, né? Você tem um pouquinho de inteligência. Cara, isso confunde realmente os sábios, porque uma pessoa que vem, professores, a diretora da escola de Isabel chegou, você fala alemão muito bem. Eu já estou há 20 anos aqui, mas isso não é normal não, mesmo pessoas que têm 20 anos aqui não falam nada, mas você fala muito bem. Obrigado. Mas queridos, confunde, é certo, e Deus faz isso de propósito, para que ali possa ter uma curiosidade, chegar até você e conversar alguma coisa, puxar algum assunto, né? Chegar ali e dizer, e aí, como é que você veio para cá? O que é que você fez? Como é que você fez? Já fiz tantas vezes assim, conversar com pessoas e explicar, tão somente por causa disso. E o Senhor continuou fazendo a obra na minha vida, queridos, e durante esse tempo de estudo, estudando, me preparando, também eu me aperfeiçoava também na palavra, buscando a palavra. Sabe, desde quando eu cheguei lá em 2003 até quando começamos essa obra em 2019, são 13 anos nesse meio tempo, né? E esse caminho que o Senhor nos levou a chegar lá, não foi fácil. Cheguei na Alemanha praticamente sem nada. Falei agora há pouco, eu cheguei com 86 quilos e 3 meses depois estava pesando 76. Não foi uma dieta que eu queria fazer não, queridos, era porque não tinha dinheiro para comer direito. Mas você, mesmo tendo graduação em engenharia mecânica no Brasil, você teve isso? Sim. Sim. Queridos, o meu chefe no Brasil sempre me dizia, não seja medíocre.
não seja na média. E a palavra diz bem claro também o quê? Não seja morno. É bíblico. Fica ali, não, vou tirar minha notinha, é suficiente para passar desse ano. Tá bom, para que mais? Né? Eu vou ter o suficiente somente para mim. Isso é mediocridade. Isso é egoísmo. Tudo que vier às tuas mãos, faze conforme todas as tuas forças. Que o Senhor traz a você, você tem que fazer da melhor forma possível. Mas eu fui medíocre durante o tempo que eu estudei engenharia mecânica aqui no Brasil. E eu resolvi, vou mudar isso, pai. No mestrado eu vou melhorar. E realmente melhorei, formei com uma nota bem alta. No doutorado formei com uma nota mais alta ainda. Porque eu disse, eu vou melhorar. Eu não vou ser medíocre nunca mais na minha vida. Sabe, nas minhas finanças e nas finanças suas também, você não pode ser medíocres. Se contentar com aquilo que você tem, se você tem condições de ir além. Sabe, tantos colegas meus dizem lá na Alemanha, eu tenho o suficiente para mim, tá bom. Eu vejo isso como egoísmo, queridos. Porque eu posso ter mais para abençoar mais. Realmente o pai fala, se você pedir da maneira certa, você vai ter. Mas se você pede para somente esbanjar que tem isso e aquilo, fazer isso e aquilo da forma que quer, não vem. Mas se o seu coração está em pedir para prosperar, para fazer que o reino avance, para que você prospere, para que igrejas cresçam, para que pessoas sejam alcançadas, para que vidas sejam salvas. O Senhor é aquele que abre as portas do céu, abre a janela dos céus e faz realmente chover. Não falta. Sabe, eu vivi aqueles primeiros anos porque eu não conhecia a palavra viva daquela maneira. E eu aprendi que não era isso que o Senhor queria para mim. Sabe, eu ganhava 300 euros. 30 euros eu tirava para entregar o meu dízimo. Não sobrava praticamente nada para comer. Mas eu não negociei isso. Meu pai sempre me ensinou, seja fiel. Mesmo não estando firme nos caminhos do Senhor, mas isso eu nunca abandonei. Seja fiel naquilo que você ganha, o Senhor vai te fazer prosperar. Dos 30 euros, mensalmente, lá. E era um milagre sobreviver naquele tempo com 300 euros. Era um milagre. Mas Deus, surgia um irmão que me dava uma cesta básica na igreja, me davam isso e aquilo. Sabe, queridos, foram tempos de desafios, onde você tinha que escolher permanecer forte na palavra, ou abandonar e voltar para casa. Eu escolhi permanecer no Senhor. Eu escolhi crer que Ele iria prover para mim naquele tempo, e hoje Ele provê para mim, para minha casa e ainda para muitas outras pessoas. Eu sei que o Senhor não mente. Eu vivi isso na minha vida. Eu sei que Ele cuida. Eu caminhei naquele tempo, depois de melhorar um pouco mais nessa área financeira, de avançar um pouco mais. O Senhor começou a mostrar caminhos que Ele queria que eu caminhasse. Comecei a fazer o mestrado, comecei a ver aquele tempo ali de mestrado. E o Senhor tinha no meu coração, você vai fazer um doutorado, querido. Aí o pai, é além. Isso é além. E era difícil para mim crer nisso. Era difícil para mim acreditar. Mas eu resolvi, eu vou acreditar. E chegou um tempo que eu fiz uma prova de... Queridos, estudar engenharia nuclear não é muito fácil. É tão no nível de alemão, se vacilar um pouquinho mais complicado. Isso em inglês, que não era o meu idioma nativo, mas sabia bem, mas mesmo assim era... E tive uma prova que chamava Física de Reatores. Eu tinha que aprender... Eram umas viagens loucas, queridos. Um átomo sai daqui, entra ali, e vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo, e daqui a um tempo tal vai acontecer tal coisa. É como fé, ali você não vê nada, mas tem que você crer que o negócio está acontecendo.
E no final das contas você tem energia saindo daquilo ali. Você não vê nada acontecendo, os seus olhos não veem nada. Mas está lá. Na hora certa vai produzir a energia que vem produzir. Lança seu pão sobre as águas, que no tempo certo você vai colher lá. Amém? Se você planta hoje, você espera amanhã eu vou colher. Não, daqui a talvez 3 anos, 4 anos. Mas é certo que você vai encontrar. E aí, fiz aquela prova. A nota não foi boa. Eles eram a distância de 1,5 km da faculdade até o ponto de ônibus para eu ir para minha casa. Para mim era tipo aquele desenho que tem do desenho animado que tinha antes, que ficava o diabinho e o anjinho no ombro. O Senhor falando de um lado, confia em mim, tudo vai bem, você vai avançar. E o diabo do outro lado, já era. Não tem caminho para você. Você tirou essa nota, ninguém vai te aceitar para fazer doutorado nenhum. Queridos, eu fui nesse caminho todo, até esse caminhar, de cabeça baixa, andando. Só ouvindo aquilo, dando só ouvidos praticamente à voz do diabo. Praticamente só a voz do diabo dava ouvidos. Cheguei no ponto de ônibus, entrei no ônibus de cabeça baixa. Continuei a viagem de meia hora até a minha casa de cabeça baixa. Saí do ônibus, entrei na minha casa de cabeça baixa. Fiquei 2 dias de cama, com o corpo todo doendo. Porque eu dei ouvido às sugestões do diabo. Sabe, o diabo só espera uma pequena brecha para poder entrar com todo o vapor. Porque realmente ele, como diz lá em João 10:10, ele vem para matar, roubar e destruir. E ele queria realmente me matar naquele tempo. Eu estava abatido, triste. De uma maneira tal que eu não conseguia levantar da cama não conseguia levantar por 2 dias. No segundo dia eu levantei, fui ao médico, ele falou, não tem nada. Mas aí eu comecei a lembrar da palavra. E isso me levantou. Comecei a voltar a crer na palavra. E vi que aquilo ali era tão somente mentiras de Satanás. E que o Senhor iria me conduzir por caminhos dele. Iria chegar no momento certo. Sabe, queridos, eu fui não é muita gente que fazia esse mestrado. Eram 6 alunos, só terminaram 5. Você vê que não tem muita gente maluca, né? Mas 5 tinham, 6 ali tinham. 5 terminaram. Eu fui o único que terminou. Eu fui o primeiro dos 5 a terminar, porque os outros ficaram enrolando, não sei o quê. Eu fui o primeiro a terminar, terminei na época certa, no tempo certo. Fui o primeiro e o único que conseguiu já um emprego direto. Na empresa que eu fiz a tese no mestrado, eles me ofereceram para eu ficar lá. E eles lá mesmo, sem eu pedir, me ofereceram, você quer fazer doutorado aqui conosco? Aí eu, quero. Sabe, o Senhor vai nos conduzindo por caminhos que Ele sabe que vão ser melhor para mim e para você. Não adianta você ficar desesperado. Eu me lembro bem do pastor Bud ministrando sobre Filipenses 4, 6 e 7. Falando de uma maneira bem simples. Talvez por ser o português, né, no seu idioma nativo, ele falava palavras simples. Não complicava. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas, por meio da oração e da súplica. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. E a partir desse momento eu comecei a meditar nesse verso. Se você medita nisso, você não vai querer andar mais ansioso por nada. Você vai escolher ficar confiante. Você vai querer estar ali, nos pés do Senhor, e esperar Ele conduzir você pelo caminho que Ele tem para você conduzir, para te conduzir. Não adianta você forçar nada, queridos. Não adianta você querer ser rápido demais ou querer ser lento demais. Deixa o Senhor botar a velocidade certa para a sua vida. Sabe, se você vai rápido demais, você não consegue ler um bocado de coisa. Você não consegue ver um bocado de coisa. Se você vai lento demais, você fica lá demais, demora demais. A velocidade certa é a melhor coisa para a minha vida e para a sua vida. E quanto mais cedo você aprender isso, mais rápido você vai chegar onde o Senhor quer que você chegue. Sabe, eu protelei muita coisa na minha vida, porque eu ou ia rápido demais ou ia devagar demais.
me estressava, me cansava, ficava nervoso, chateado, angustiado. Mas à medida que você aprende a confiar no Senhor, a descansar no Senhor, na sua palavra, sabe, invista tempo na palavra do Senhor. Você tem as escolas aqui, invista seu tempo na palavra, em aprender a palavra. Pegue toda a oportunidade que você tem aqui para crescer no Senhor. Sabe, queridos, o Senhor é aquele que faz multiplicar as oportunidades na sua vida. Sabe, quando chegou a época de escolher o doutorado, eu tinha 3 faculdades que eu poderia ir para fazer doutorado. 3 faculdades, de nenhuma para 3. Poderia ficar na Alemanha, poderia ir para a Itália, poderia ir para a Espanha. Escolhi ir para a Espanha. Sabe, queridos, é só o Senhor para tirar um baianinho lá de Salvador, Marizia, devagarzinho, para acelerar na Alemanha. Ainda gosto de um cochilo depois do almoço, é bom demais, mas estou comendo menos, né? Mas o Senhor acelera você na velocidade certa, né? Te coloca ali no tempo certo, no prumo do Senhor. Ele vai te orientando. Abra o seu coração para deixar o Senhor te orientar. Lembre-se, o coração forte, um coração que é totalmente dele, ele vai conduzir em triunfo, em sucesso. Nós caminhamos então. Conheci Bianca nesse rápido casamento. Ela foi para a Alemanha. Bianca serviu por muitos anos lá em Campina Grande, na sede, né? Muito tempo com Silvia Lima, com Guto, com Suelen, com todos ali, por muitos anos, né? Bud a chamava de minha filhinha preta, né? Pastor Bud. E isso foi uma das coisas que me animou, que me motivou para casar com ela também. Porque quando eu cheguei lá, eu vi o amor que as pessoas tinham para com ela, né? Querendo o bem dela, se preocupando com ela. Ela vai para a Alemanha com quem? Quem é esse cara? Não sei o que, de onde vem, de onde vai? Quem é ele? O que é que ele faz? Minha sogra disse que eu ia fazer bombas nucleares, porque eu era engenheiro nuclear, né? Disse que eu era aleijado, porque Bianca só me via sentado na câmera, né? Então, mas ela me ama muito. Hoje ela me ama mais ainda, né? Salvei a filha dela que estava lá com quase 40 para casar, então... Amo veinha da minha vida. Ela é mais velha do que eu, 2 aninhos. 2 não, quase 3. Amém? E Bianca então foi comigo para a Alemanha. E tem sido uma ajudadora tremenda na obra ali, né? Honro a vida da minha esposa, porque hoje teve o culto lá. E ela que estava à frente de tudo lá, cuidando, chamando, arrumando isso, levando isso e aquilo, né? Tem chegado trabalhadores para estar ali conosco. Mas ainda precisamos de mais gente, né? Ainda precisamos de mais pessoas ali para continuar nos ajudando, para avançarmos ali na obra ali em Erlânia. E congregávamos numa igreja ali. Depois que retornamos do Brasil, congregamos aqui no Verbo da Vida em Resende, no Rio. E voltamos para a Alemanha e já tínhamos no nosso coração: não é aqui mais o nosso lugar. O Senhor já estava nos incomodando. Não é aqui mais onde vocês têm que ficar. E aí a gente começou a orar: Pai, manda alguém para estar aqui à frente da obra, para um pastor, alguém do nível Verbo da Vida ou algo parecido, que esteja aqui conosco. A gente vai servir da melhor forma possível, a gente vai estar ali ajudando da melhor forma possível, a gente vai dar o nosso suporte. Bianca deu esse suporte durante anos ali em Campina Grande. Nunca foi de estar à frente ministrando isso e aquilo, mas sempre estava ali atrás, dando suporte aos pastores, aos ministros, nas escolas. E eu sempre ajudei em som, esse tipo de coisa, eu sempre estava ali, envolvido também. Então, nosso forte era no serviço, né? Arrumar cadeiras da igreja, limpar as janelas, sempre isso. Mas o Senhor chegou: vocês são as pessoas. Eu, tem certeza? Manda outro. Manda outra pessoa. Sabe, que eles sair da nossa zona de conforto dói, incomoda. Eu saí do Brasil, da minha zona de conforto, onde eu ganhava bem, na Ford, lá em Salvador,
Tinha promessas de ser gerente da fábrica lá em Salvador, tudo isso e aquilo. Para ir para um lugar que eu não conhecia a cultura direito, que eu não conhecia a língua direito, que eu nem sabia para que estava indo para lá direito. Tinha um sonho no meu coração, um desejo, nem sei se sabia se iria alcançar. Só o Senhor para nos conduzir nisso. Não sabia que o Senhor estava me conduzindo nisso, mas Ele estava. Porque Ele sabia, ei, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Né? Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. E eles são bem mais altos. São bem maiores. Pensava em trabalhar com isso, com engenharia, cuidar de motores, que é o coração dos carros, que é o coração dos carros. E hoje eu cuido de corações de pessoas, que é muito mais valioso, que é muito mais precioso, que é muito mais nobre. Ser pastor não é uma profissão, é um chamado do Pai. Não estou ali porque eu fiz escola bíblica Verbo da Vida, que eu fiz escola ministerial, porque eu fiz escola de missões. Graças a Deus por todas as escolas, por todo o conhecimento que eu pude adquirir nesses anos que eu fiz. Mas estou ali porque o Senhor me chamou. Sirvo com todo o amor, com todo o desejo, com todo o meu coração, para que outras pessoas possam viver tão bem e melhor do que eu posso viver. Possam avançar de uma maneira tão poderosa diante de Deus, melhor do que eu possa avançar. Sabe, meus filhos estão lá, e filhos de outros casais de alemães e brasileiros estão lá. Eles estão crescendo naquela cultura. Minha filha fala alemão melhor do que eu falo, 1000 vezes melhor do que eu falo. Pronuncia melhor do que eu posso pronunciar. E para ela não é complicado, os dois idiomas, português e alemão. Eu ministro às vezes em alemão e em português. Às vezes dá um nó na cabeça, falando em alemão, puxando português, português, alemão, português. Mas para ela e para os meus filhos e para outros filhos de brasileiros lá da igreja, vai ser fácil. Que geração estamos formando ali, queridos? Talvez eu não alcance muitos alemães, mas o que eles que ali estão, talvez vão alcançar muito mais do que eu. Sabe, os filhos de José talvez não alcancem muito japoneses, mas os seus filhos que estão ali, que hoje falam japonês fluentemente, aleluia! Sabe, talvez a gente só veja o hoje, o agora, mas Deus já está vendo, ó. Esdras vai para a Alemanha. Pensa ele que vai fazer isso ou aquilo. Ele não sabe o que eu tenho para ele. Sabe, se coloque à disposição do Senhor. Jovens, abram seu coração para o Senhor. Deem a vida de vocês para o Senhor. Se entreguem por completo ao Senhor. Confia nele e o mais Ele vai fazer para a vida de vocês. Não há limites para o poder do Senhor. O Senhor é aquele que pode mover pedras, tirar isso e aquilo do seu caminho e te levar para onde Ele quer te levar. Não seja você um impedimento para o Senhor agir. Seja você o facilitador, se abrindo por completo, dizendo: Pai, eu quero fazer da forma que você quer. Ele é o teu Deus. Ele tem que ser o seu melhor amigo. É com Ele que você tem que chegar lá e se derramar. Quantas vezes na janela do meu quarto eu chegava: Pai, me derramava por completo diante do Senhor. Como será? Como vou fazer? Como vou avançar? O que é que vai acontecer agora? Como vou viver isso, Pai? E Ele mostrava. Demorava, ao meu ponto de vista, mas na hora certa Ele providenciava. 2 semanas antes do meu visto expirar, eu falei para o pastor, esse pastor Sérgio, ele veio para o Brasil, e ele falou: como é que vai ser se você não receber o seu visto? Pastor, meu visto acho que era até 20 e poucos de dezembro. Se até lá não chegar, eu volto para o Brasil, não vou ficar aqui legal. Eu tinha isso no meu coração, queridos. Não iria ficar ali legal. E ele chegou, amém. E ele veio para o Brasil fazer alguma coisa aqui, eu fiquei lá.
Faltando 2 semanas, queridos. Eu estava na igreja ajudando. Cara, é loucura. Eu não tinha cancelado o meu contrato de aluguel. Eu não tinha vendido as poucas coisas que eu tinha lá. Tudo lá ainda, e faltando 2 semanas para o visto expirar. E eu não tinha feito nada, não tinha comprado passagem, não tinha nada. Estava esperando realmente o último dia para poder fazer alguma coisa, tipo o brasileiro. O alemão já estava preparado há 6 meses de antecedência. Mas com 2 semanas, faltando 2 semanas, chega a carta na minha casa. Você foi aceito para o mestrado. Chega a carta na minha casa. No outro, isso era um domingo, no sábado, chegou a carta. Na segunda-feira, corri para o consulado lá para tentar, para a universidade, para pegar os papéis, para levar para renovarem o meu visto. E aí sim eu pude ter o visto. E aí começou essa caminhada, queridos. Hoje estamos ali em Erlangen. Digam, Erlangen. Fácil. Melhor do que Smith Wigglesworth, né? Né? Erlangen. E temos a igreja ali, a igreja Verbo da Vida, a família de vocês ali também na Alemanha. Sabe, pessoas têm chegado ali, temos visto transformações na vida de pessoas. O Senhor tem movido as águas ali naquele lugar. Vidas sendo transformadas. Pessoas que até do Rio de Janeiro têm chegado lá, que a gente conheceu uma família que chegou lá, não conheciam o Senhor. Se converteram lá em casa e estão lá. Estão lá, sabe, estamos ali com alegria, levando a palavra do Senhor, porque amamos o Senhor. Sabe, o Senhor tem nos colocado ali para servir. Não é porque sou pastor, tem isso, tem aquilo, que eu não posso servir. Pelo contrário, o chamado é para servir. O chamado é para servir. Não pegue os seus títulos e coloque eles acima do que numa posição que eles não devem estar. Sua vida é para servir. Seja pastor, evangelista, mestre, apóstolo, o que seja. Seu título é para você servir. Estamos ali para servir. E realmente um doador salvou a minha vida. Ele realmente morreu naquela cruz. Por mim e por você. Morreu por aquelas pessoas ali na Alemanha. E por amor àquelas pessoas, estamos ali. Amo morar naquele país. Me naturalizei, eu tenho uma dupla cidadania. Porque amo aquele país. Amo aquelas pessoas. Minha família ama estar ali. Amamos vir aqui visitar nossas famílias, nossos amigos, as igrejas aqui no Brasil. Mas cremos plenamente que o nosso lugar é ali. É um lugar cheio de conforto, disso, daquilo, de condições. Sim, é. Mas por ter tanto dinheiro, as pessoas creem que somente o dinheiro é o mais importante e se afastam de Deus. A Alemanha foi um país onde teve todo o começo da reforma protestante, do novo avivamento. Suíça, Inglaterra, mas como estão esses países hoje? Longe do Senhor. 2%, 1% da população talvez creia verdadeiramente no Senhor. Lá estamos ali para mudar isso. Estamos ali para dar a nossa contribuição. E o Senhor está ali agindo através de nós. E Ele vai continuar agindo através de nós ali. E Ele vai continuar fazendo proeza através de nós. Milagres, prodígios e maravilhas continuam ali em nosso meio. Oh, aleluia! Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.